Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para rezarmos os Salmos. Você pode pegar aí a sua Bíblia, tomá-la nas mãos, para que possamos rezar juntos os Salmos, aprender deles, meditar, trazer eles para a nossa vida. Hoje nós refletiremos o Salmo 71. Então, para iniciarmos, peçamos a luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos, permanecei para sempre. Amém. Assim então reza o nosso salmo. Senhor, eu me abrigo em ti, que eu nunca fique envergonhado. Salve-me por tua justiça, liberta-me. Inclina depressa o teu ouvido para mim. Sejas tu a minha rocha de refúgio, a fortaleza onde me salve, pois o meu rochedo e fortaleza és tu. Meu Deus, liberta-me da mão do injusto, do punho do criminoso e do violento. Pois tu, Senhor, és minha esperança e a minha confiança desde a minha juventude. Já no ventre materno eu me apoiava em ti, e no seio materno tu me sustentavas. Eu sempre confiei em ti. Muitos olhavam para mim como para um prodígio, porque eras tu meu abrigo seguro. Minha boca estava cheia do teu louvor e do teu esplendor o dia todo. Não me rejeites agora que estou na velhice. Não me abandones quando me faltam as forças, porque meus inimigos falam de mim. Juntos planejam os que espreitam minha vida. Deus o abandonou. Podem persegui-lo e agarrá-lo, que ninguém o salvará. Ó Deus, não fiques longe de mim. Meu Deus, vem depressa me socorrer. Fiquem envergonhados e arruinados aqueles que perseguem a minha vida. Fiquem cobertos de ultraje e desonra os que buscam o mal contra mim. Quanto a mim, fico a esperar, continuando o teu louvor. Minha boca vai contar a tua justiça e o dia todo a tua salvação. Contarei as tuas proezas, Senhor, vou narrar a tua vitória toda tua. Ó Deus, tu me instruíste desde minha juventude e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, até que eu descreva o teu braço à geração futura, tuas proezas e tuas sublimes vitórias, as façanhas que realizaste. Ó Deus, quem é igual a ti? Tu me fizeste passar por angústias profundas e numerosas. Agora voltarás para dar-me a vida e me farás subir a terra profunda. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Quanto a mim, vou celebrar-te com a harpa por tua fidelidade, meu Deus. Vou tocar cítara em tua honra, ó Santo de Israel. Meus lábios te aclamarão, e também minha alma que resgataste. Minha língua o dia todo repetirá a tua justiça, pois ficaram envergonhados e confundidos aqueles que buscavam o mal contra mim. Queridos irmãos, nós temos aqui um salmo de súplica individual, é claro. Alguém que, sem forças no momento, diante de um conflito mortal, ele recorre a Deus. Ele vê em Deus a esperança, e na esperança de não ser envergonhado, né? Nem confundido eternamente, mas que fique envergonhado e confundido os seus inimigos, os injustos, como assim o chamam. O nosso salmo ele está organizado, podemos dizer, em dois momentos, visto que ele pode ser apresentado de várias maneiras. Nós queremos aqui dividi-lo em dois momentos. Os dois momentos se iniciam e terminam com o tema da vergonha, nós vamos ver isso. Alguns estudiosos vão ter ali um refrão no meio, mas nós vamos ficar somente com a divisão de dois momentos desse salmo. Primeiro momento, então, o salmista faz várias coisas
inicia afirmando que se refugia no Senhor, que Ele é seu refúgio, sua fortaleza. Por esta confiança, ele fará várias vezes pedidos, né? Então, séries de pedidos ele vai fazer por causa dessa confiança que ele sente naquele que se refugia. Ele recorda, assim, etapas da vida antes de nascer, na juventude e na velhice. O Salmo, assim, nos deixa claro. E, de fato, assim, um fato muito importante que nos faz pensar, direciona-se nosso olhar, é para o versículo 6º, que diz ali: já no ventre materno me apoiava em ti, e no seio materno tu me sustentavas. Eu sempre confiei em ti. Então chama atenção para a gente, esta pessoa que tinha uma aliança com Deus anteriormente do seu nascimento. Então Deus firmava uma aliança com ele eterna, desde antes do seu nascimento. No ventre de sua mãe, né, o feto já se apoiava em Deus e Deus já o sustentava, né? Nos faz pensar também assim em nossa vida, né? Nós somos queridos, pensados, e a aliança de Deus se firma para nós desde sempre. Passando pelo ventre materno, assim está Deus a selar a aliança eterna conosco. Poderíamos resumir o primeiro momento num título: os conflitos na terceira idade, né? Porque nós vemos que na juventude, no ventre materno, a sua infância, né? Ele sentia confiança em Deus, estava se apoiado em Deus, mas os injustos tramaram contra ele, colocando assim, muitas vezes, sinais de conflitos expressos, que fala que Deus o abandonou, que nesse momento agora Deus não atendia a ele, né? Então coloca essas certas dúvidas na cabeça da pessoa que está vivendo ali agora uma certa velhice, fala dos cabelos brancos, né? E, então, recuperar essa confiança total em Deus. Segundo momento, se poderíamos dar um título para ele já de início, podemos chamar que a esperança da terceira idade. Se no final nós colocávamos esse título aí como os conflitos da terceira idade, o segundo momento é justamente a esperança que a pessoa tem também nesse tempo da velhice, né? O tempo de passar pelas gerações e gerações falando da bondade, da grandeza de Deus para aqueles que viriam, do poder da aliança do braço de Deus, né? Promete então muitas coisas, entre elas tocar para Deus, né? Falar das suas proezas para todas as pessoas. Se no primeiro momento nós recordávamos o seio materno como morada, nós temos aqui como conflito na terceira idade também a recordação do seio da terra, né, para falar da imagem forte da situação de quase morte da pessoa, né? Assim, por um fio da morte mesmo, que tramavam contra ele, né? Então é nesse momento, então, agora que ele tem que ter força, confiar em Deus, porque Deus nunca desampara. Se desde o seio materno ele já selava aliança, era força, agora tem que também estar ali confiando em Deus para poder atravessar essa situação difícil de sua vida. Porque surgiu o Salmo, então, nós vimos então que o Salmo nasceu de um conflito enfrentado por uma pessoa já na velhice, na sua terceira idade. Parece que o conflito, então, foi o seu alimento diário, né? Vai falar assim de muito sofrimento, dos prodígios do sofrimento que ele fala, né? Ao falar depois da grandeza, ele quer recordar alguma coisa perdida no passado e que o salmista quer recuperar com ganhos. O que teria acontecido, né? É isso que nós conversávamos, né? Ele sempre confiou em Deus. Deus sempre esteve presente, mas agora essa confiança está por um triz, podemos assim dizer. Se sente no seio da terra, lembrando assim do pé da cova, como a gente tem costume de dizer, né? Está no pé da cova, quer dizer, está quase morto. Né? Armaram, perseguiram, tramaram, né? Querem matá-lo. Né? Então, por isso, ele se sente assim, com a confiança por um triz. Né? Como recuperar essa confiança nesse tempo difícil, né, que ele está sofrendo? Vimos da velhice, ele está sem forças, lembrando aí dos cabelos brancos, tem medo de ser abandonado por Deus. Se Deus não fizer alguma coisa urgente,
por causa daquilo que o injusto está falando contra, de que Deus não vai atender ele. Então, se Deus não fizer alguma coisa rápida, a confiança, então, da pessoa está por água abaixo. Os injustos, então, eles afirmam isso, que Deus está desinteressado dos velhos, daqueles que não estão ali para isso, de uma forma muito cruel, fala disso. Imagina ouvir isto, né? De que você, na sua fraqueza, na sua debilidade, ouvir de uma pessoa cruel, injusta, maldosa, de que Deus te abandonou, porque você está sem força, não tem muito para dar, né? E Deus vai te abandonar, de forma, isso é muito cruel ouvir isso. Então o salmista ouviu isso, né? E se sentiu desconfortado com isso e também desesperançoso. Mas ele lembra das maravilhas de Deus, dos prodígios de Deus, que Deus não vai o abandonar de forma alguma, que ele tem que redobrar a confiança em Deus, redobrar a força e confiar acima de tudo, com todas as suas forças, em Deus. E de fato, Deus não o abandona, né? E ele assim recorre, mesmo diante disso tudo, ele recorre a Deus. Por quê? Deus é sua única confiança. Pede, confia e ainda promete passar isso para as crianças, jovens, as gerações futuras. Mas para isso ele precisa que Deus o ajude a continuar fazendo um papel pedagógico e de catequese importante, né? Então, olha a importância que tem as nossas pessoas idosas, né? Os mais velhos na nossa vida. Eles têm até um papel de catequista. Nós estamos ainda terminando a semana do catequista. Quão importantes são as pessoas mais velhas, os idosos, de forma pedagógica, catequética, passar pelas gerações que virão, os adolescentes, os jovens, gerações futuras, as maravilhas de Deus, aquilo que Deus já tem operado na sua vida. E ele está com força, confiante, porque Deus continuou atendendo o seu clamor, né? Então, a importância é sempre dar atenção, a sabedoria das pessoas mais velhas podem nos ajudar muito a projetar o nosso futuro, principalmente a projetar a nossa fé, a nossa confiança num Deus que não nos abandona definitivamente. Ele está sempre conosco. E aí nós vemos o rosto de Deus, queridos irmãos e irmãs. A aliança entre eles desde o seio materno. Então nós temos ali a imagem da rocha, né? O refúgio, um rochedo, a fortaleza, a cidade fortificada. Sinais da confiança inabalável do parceiro aliado e fiel. Deus é um parceiro aliado e fiel. O único que salva, o único que liberta. Não é assim que aconteceu outrora no Egito? Deus o libertou e salvou a todos. Temos aí a imagem de Deus em Jesus Cristo, que sempre escutou o clamor das pessoas, que não decepcionou aqueles que depositaram nele a sua confiança, né? Salvou todas as vidas que corriam perigo. E foi além disso, por causa da gente, por causa da humanidade, ele veio ao mundo e por causa de cada um de nós, ele venceu o maior inimigo. Qual é? A morte. Ele venceu a morte por cada um de nós e fez com que a morte não mais se tornasse um agrilhão fatal, mas se tornasse agora vida. Para viver é preciso morrer. A morte tomou um papel de passagem para a vida eterna, né? A possibilidade de cada um de nós estarmos com o Senhor, adentrarmos no paraíso reservado para cada um de nós. Confiemos, nunca desanimemos, né? Às vezes a vida está complicada, difícil, nunca desanime. Confie sempre em Deus. No mundo nós não podemos confiar. Não podemos colocar nossa confiança total naquilo que passa. Confiemos em Deus, que venceu por nós a morte e possibilitou para nós a entrada no céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.